E o projeto que foi aprovado na Câmara manda o segurado do INSS pagar a perícia judicial. E vamos entender melhor essa proposta que segue agora para discussão no Senado. Vamos conversar agora com a advogada especialista em direito previdenciário, Cristiane Grano Reich. Obrigado pela sua presença. É uma situação que vai dificultar, evidentemente, a vida do segurado do INSS. Sabemos que a estrutura não funciona adequadamente. Bom dia, senhora. Bom dia a todos, um prazer falar com a Jovem Pan. Pois é, já não bastasse as dificuldades que o segurado encontra quando ele tem o seu benefício barrado numa perícia do INSS e é obrigado a recorrer à justiça para que esse seu caso seja reavaliado por um perito do juiz. E agora esse projeto de lei que diz que a pessoa pode ter que pagar a perícia. Cristiane, o projeto limita a busca do cidadão pelo judiciário, lembrando que estamos no ano de pandemia, né? Grande parte da sociedade está enfrentando grandes dificuldades. Então, de fato, estão tratando a causa que está no administrativo? Exatamente, é exatamente isso que está acontecendo. Veja só, não é de hoje, a verdade é essa, né? Que as perícias do INSS são um entrave para o segurado. Elas demoram a acontecer, muitas vezes elas não são feitas por um médico que é especializado naquele problema de saúde que o segurado tem. E aí ele não consegue o reconhecimento, ele de fato fica impossibilitado de trabalhar, mas o INSS, através do seu perito, não reconhece isso. O que resta a esse cidadão? Não resta outra alternativa senão procurar o Poder Judiciário. Lá no Poder Judiciário, um perito de confiança do juiz, e normalmente é um perito médico mais especializado naquele problema de saúde do segurado, vai fazer uma nova perícia, vai avaliar novamente a situação. E daí, com base nisso, é que o juiz consegue dar uma nova solução ali para o caso. E aí agora a gente tem esse projeto de lei que, a meu ver, ao dizer que o segurado pode ter que pagar essa perícia, ele, sem dúvida, ele afronta a Constituição. A gente pode dizer aqui, no mínimo, da Constituição que parecem afrontadas. É o livre acesso à justiça, o próprio artigo que fala, né, da justiça gratuita, e, além disso, ele acaba ferindo um outro, que é o da ampla defesa. Então, não sei como isso passou pela Comissão de Constituição e Justiça, porque parece evidente que ele é inconstitucional. E é interessante ver que, nesse projeto de lei, a disposição diz que o segurado vai ter que pagar previamente o perito. Ou seja, isso até já foi matéria, um tempo atrás, de discussão numa outra esfera judicial, que é do direito do trabalho, que eram os chamados, na época, apelidados honorários prévios, onde tinha que se pagar o perito antes da perícia ser feita. Isso caiu, isso foi considerado ilegal e inconstitucional. E agora vem esse projeto de lei e quer transferir esses honorários prévios para o segurado, que foi a pessoa lesada na esfera administrativa pelo perito do juiz. Ele é lesado e, ainda por cima, ele tem que pagar o perito para reparar o mal que o INSS lhe causou. Olha só o tamanho do problema que a gente tem aqui, né, com esse projeto de lei. Cristiane, qual que é a realidade hoje brasileira? Nós sabemos também que há muitas fraudes e até por isso existem também medidas que são extremas como essa. Mas hoje qual seria a realidade mesmo do segurado que precisa fazer essa perícia, desde a dificuldade da marcação, que ele passe por essa perícia? E por que haveria então uma má vontade, inclusive, em relação àquele profissional público que faz essa perícia e nega, portanto? Olha, eu nem diria que é má vontade, eu acho que são condições precárias mesmo. É muito trabalho para pouca gente, quero crer. Porque você já tem, com a pandemia, ficou mais complicado ainda você conseguir uma perícia. A gente teve um período aí sem conseguir fazer perícia, aí as perícias são feitas agora de uma maneira precária, às vezes até online.
o fluxo está longe de ser aquele desejado, sabe? Um fluxo rápido, longe do desejado. Então, o primeiro entrave, conseguir fazer essa perícia. Enquanto isso, muitas vezes a pessoa, muitas vezes não, ela fica, né, impossibilitada de trabalhar porque está com aquele problema, tanto que ela está precisando, né, da perícia ali para testar isso, só que ela não tem o pagamento do INSS. Bom, ela pode até vir a ter uma antecipação de pagamento de um valor baixo, mas essa é uma outra questão. Aí ela já demora para conseguir essa perícia. Aí você vai, faz a perícia e aí cai nesse problema que nós estamos falando aqui. Muitas vezes, um perito com uma carga de trabalho enorme, um perito que não é especializado, ele nega o seu benefício. Essa pessoa poderia, olha só, piorou a situação dela, já ficou um tempo antes ali sem receber nada. Aí tem o direito negado pelo INSS e ela não consegue trabalhar. Se coloca no lugar dela, né? O que resta a ela a partir dali? São dois caminhos. Procurar fazer um recurso administrativo ou um processo direto na justiça. Bom, esse projeto também de lei pretende que, obrigatoriamente, ela procure um recurso administrativo antes de ingressar na justiça. Horas. O recurso administrativo, ele demora 1 até 2 anos para ser julgado. E um fato assim ainda mais alarmante, quando ele for julgado, esse recurso administrativo, é o próprio INSS que julgará numa instância superior. O que eles têm em mão para reavaliar? O próprio laudo que já foi feito pelo perito do INSS lá atrás. Então, não muda muito a situação. Então, devido a esses dois fatores, a demora na análise do processo administrativo e o fato de que não será feito um novo exame pericial pelo INSS, as pessoas escolhem ir direto para a via judicial. E aí é que a gente percebe o que esse projeto de lei quer. Ele quer barrar isso, né? Então, aí a justiça é mais rápida, normalmente, do que a via o recurso administrativo. Olha só que incoerência, né? Deveria ser o oposto. E daí a gente tem, por conta disso, aquela enxurrada de ações, né, tratando de benefícios que precisam de uma perícia lá na justiça. Mas é óbvio, a culpa não é da pessoa, a pessoa foi lesada, o segurado foi lesado no seu direito, a culpa não é dele, né? E aí agora vem esse projeto de lei e fala que quer que ele pague a perícia e que necessariamente ele passe por essa instância de recurso administrativo anteriormente a ter procurado a justiça. Então, é uma coisa absurda. O problema está sendo tratado, como a gente diz, né? Estão tratando o resultado final do problema. E quem causou esse problema não foi o segurado, foi o INSS. E quem está sendo penalizado é o segurado, e não o INSS com essa lei aqui. Ela é totalmente torta, né? Tenta resolver a situação de uma maneira absurda. Agradecemos a participação da advogada Cristiane Grano-Reich, conversando conosco sobre esse tema. Um ótimo final de semana para a senhora. Muito bom dia.